Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Nós vamos apresentar um trabalho desenvolvido na disciplina Portfólio Acadêmico Digital. Nosso grupo é formado pelo Vitor, pela Rafaela, por mim, Rosiane e pela Silvana. O estudo escolhido pelo nosso grupo discute o uso do portfólio como ferramenta de avaliação formativa, especialmente na disciplina de língua portuguesa e no ensino médio técnico. O trabalho escolhido se intitula O Portfólio como Instrumento de Avaliação Formativa da Disciplina Língua Portuguesa do curso técnico integrado ao ensino médio. As autoras são Vera Lúcia Lopes Silveira, da Universidade de Rondônia, e Carmen Tereza Velanga, da Pontífica Universidade Católica de São Paulo. Esse artigo foi publicado na revista do CEL, no ano de 2017, volume 6, número 1. O CEL, no caso, é um simpósio internacional de estudos linguísticos e literários, que se realiza a cada 2 anos na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, campus Uberaba. Nosso grupo escolheu esse artigo porque ele traz uma abordagem prática e flexível sobre o portfólio, mostrando como ele contribui para o desenvolvimento de habilidades linguísticas e para uma avaliação mais significativa. O artigo apresenta uma experiência realizada no Instituto Federal de Rondônia, no campus Capoal. Durante aproximadamente 3 anos consecutivos, a professora de língua portuguesa utilizou o portfólio como instrumento de avaliação formativa. Como que foi isso? Essa pesquisa seguiu uma abordagem qualitativa, com coleta de dados por meio dos próprios portfólios produzidos, observação direta e depoimento dos próprios estudantes. O objetivo central foi acompanhar e analisar como o uso do portfólio contribuiu para o processo de ensino-aprendizagem da disciplina, se contribuiu ou não, estimulando tanto a produção textual quanto a reflexão crítica sobre o próprio disciplina. Os resultados mostraram avanços significativos na escrita, em relação à coesão, ortografia, adequação da linguagem, além de ganhos em autonomia, autoavaliação, motivação e responsabilidade dos estudantes. O estudo também evidenciou que o portfólio é um espaço de expressão pessoal e criatividade, permitindo aos estudantes perceberem sua evolução ao longo desse tempo, né? Que foi esses 3 anos que eles vieram acompanhando com esse portfólio a disciplina. Sobre as concepções de avaliação, o ponto principal é a gente entender que a avaliação formativa ela é um processo contínuo e reflexivo. Ela não é um evento isolado no fim de uma unidade, não é apenas distribuir notas, e sim acompanhar de perto os avanços e as dificuldades dos estudantes ao longo do percurso, né, do processo. E por que o portfólio se encaixa nessa concepção? O portfólio ele se destaca como um instrumento valioso. Ele é capaz de evidenciar para a gente tanto o processo quanto a profundidade da aprendizagem daquele aluno. Ele mostra a jornada, né, do aluno, do estudante, não apenas o resultado final. Essa abordagem se fundamenta em pilares teóricos sólidos, como as ideias de Perenodes, Vilas-Boas, Saxons, que nos faz repensar a avaliação em sala de aula de forma mais significativa. Então, com essa abordagem teórica em mente, a gente considera o portfólio como uma ferramenta pedagógica muito poderosa. Ela promove autonomia, reflexão e responsabilidade no aluno, pois ele precisa escolher, organizar e justificar suas escolhas, tornando-se ativo no seu processo de aprendizado. Além disso, o portfólio amplia o papel do professor, que passa a atuar principalmente como um mediador, orientando a jornada do estudante, a reflexão, e não apenas como um juiz avaliativo. Essa abordagem coloca o estudante no centro do processo, fazendo dele o verdadeiro protagonista da sua aprendizagem. Seguindo aqui, né, então a adaptação prática, através da nossa pesquisa, desse portfólio que nós escolhemos, o grupo escolhemos, verificamos que o quê? Tivemos muita a atividade de autoavaliação, né, então isso é uma proposta que pode ser facilmente adaptada ao nosso contexto de sala de aula, uma ideia que inclui muito a atividade de autoavaliação contínua. E nas quais aonde os alunos, né, eles escolhem o melhor trabalho e analisam os melhores avanços. Dentro desse portfólio que nós realizamos, né, a pesquisa, fizemos todo o acompanhamento, a leitura, verificamos que existe muito em questão da atividade, né, do ambiente digital que foi utilizado. As ferramentas que nós utilizamos nesse portfólio acadêmico, ele é muito importante, principalmente numa das ferramentas que a gente conhece muito, que é o
o Google Classroom, né. E ele permite muito o quê? A gente realizar textos, vídeos e áudios através aí de feedbacks e de forma personalizada. Essa pós que nós estamos realizando hoje mesmo, né, inclusive, ela é uma pós que é onde a gente consegue visualizar muito em questão disso, que a gente trabalha muito através das tecnologias. E a nossa atividade, ela fica bem lúdica, vamos se dizer assim, porque nós conseguimos fazer toda a adaptação, cada um no seu espaço, e a gente consegue fazer, né, frisar todo o conteúdo que a gente precisa. E a gente consegue visualizar aí que essas plataformas digitais, como o portfólio, ele pode ser desenvolvido aí de forma físico, né, até mesmo a professora já deu alguns exemplos que ela já realizou. A gente consegue fazer também a divisão aí, além do físico, a gente consegue fazer aqui a divisão nos aplicativos, utilizando aí as pastas, que a gente consegue fazer um caderno aí de forma organizada. E o mais importante dessas ferramentas digitais, dizemos aí, que o professor ele consegue dar o nosso feedback, após mesmo, como eu falei mais uma vez, vou falar de novo, a gente consegue visualizar através disso, que é muito importante de receber áudio, vídeos, textos, e no físico a gente consegue ter esse domínio também. Então, a maneira fica muito mais prática, né, a adaptação prática aí desses portfólio, ela fica bem mais fácil, mais significativa, a gente consegue dialogar mais, a gente tem uma pedagogia, assim, contemporânea de forma mais alinhada, e nossos alunos eles conseguem, né, ter o autoconhecimento daquilo que está errando ou não. Seguindo adiante aqui para a gente esse finalizar. portfólio ele traz, né, muito a função aí de nos avaliar em questão de estratégia pedagógica, como que a gente consegue aprofundar em questão dos nossos estudos. A gente tem muito a estratégia, né, através da pesquisa aqui desse portfólio, nós conseguimos visualizar que a estratégia de aprendizado, ele tem muita criatividade e autonomia, né, e o portfólio ele nos mostra muito em questão disso, que não é apenas um instrumento aplicativo, avaliativo, não é um instrumento aí que a gente vai só ser avaliado. É um instrumento onde a gente consegue fazer uma estratégia verdadeira e o aprendizado, que a gente consegue refletir, a gente consegue ter criatividade, ter uma autonomia e uma responsabilidade maior para contextualizar todo o nosso ensino. E uma das coisas mais importantes que nós escolhemos o texto, dessa revista, a gente fez essa pesquisa, foi por conta disso, que ela trouxe aí a língua portuguesa. Acho que a língua portuguesa ela é uma das mais principais, a gente fala em questão de autonomia, conhecimento e tudo mais, e ela conseguiu trazer essa pesquisa junto com a ideia para que os meninos trabalhassem dentro da sala de aula. Então ela conseguiu fazer uma realidade digital, potencializar o engajamento desses alunos e contribuir de forma mais crítica e participativa. É isso. Obrigado aí pela atenção e até mais, gente.